Amados irmãos, nós estamos no tempo pascal, tempo da ressurreição de Jesus, e a igreja coloca para nós hoje a figura do bom pastor. E olhando para Jesus, o bom pastor, nós temos esta afirmação no nosso coração de que Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, Jesus cuida de cada um de nós. Porque Jesus morreu há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, mas Ele continua vivo entre nós e de forma bem concreta através dos sacerdotes, que continuam essa missão de Jesus, o bom pastor. Aliás, quando Jesus ressuscitou, estando com os discípulos, Jesus fala para nós: eu estarei convosco até o fim dos tempos. É uma promessa de Jesus para nós. Por isso que nós não estamos sozinhos. Nós temos Jesus ainda hoje vivo entre nós, ressuscitado, Jesus, o bom pastor. É claro que Ele é o único bom pastor. Os apóstolos, os apóstolos da igreja, os bispos e os padres, nós participamos deste dom de Jesus, o bom pastor, pelo sacramento da ordem. Por isso que nós continuamos essa missão de Jesus, o bom pastor, aquele que veio salvar as ovelhas, que tomou as ovelhas em suas costas, aquele que tem sempre a intenção de levar as ovelhas para o céu. Interessante notar o tríplice munus de Jesus, mas Jesus que veio como rei, profeta e sacerdote, Ele veio reinar, Ele veio governar e Ele veio santificar. E o Padre também continua essa missão de Jesus. O Padre é aquele que ensina, é aquele que governa, é aquele que santifica. Claro que ele participa da missão do bispo, isso é próprio do bispo, mas nós participamos dessa configuração com Cristo pelo sacramento da ordem e temos essa intenção sempre na igreja. Estou aqui para governar, para ensinar e para santificar as almas. No governo, o padre é aquele que vai guiar a paróquia, aquele que vai guiar os fiéis para o céu, aquele que vai dirigir, aquele que vai à frente, aquele que vai mostrando os caminhos, aquele que vai guiando o povo para o céu, também outras coisas administrativas, mas o padre está aqui como cabeça, configurado com Cristo, para guiar os fiéis para o céu. É o padre também que vai ensinar as almas, aqui é a missão do profeta, de profeta. O padre continua a missão de Jesus, aquele que pregou o reino, aquele que pregou a conversão, aquele que ensinou para nós as principais verdades, para a gente conseguir entrar na eternidade. O padre tem essa missão, essa responsabilidade de pregar a verdade, essa verdade que está contida na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição. O padre não inventa nada, ao menos não deveria inventar nada, uma teologia ou uma doutrina diferente, mas estamos aqui para pregar o Evangelho de Jesus. E nós nos esforçamos para isso. O padre, aquele que é profeta, aquele que anuncia, aquele que ensina, que traz o ensinamento para os seus fiéis. E o padre também é aquele que santifica as almas, aqui é o papel de sacerdote, aquele principalmente oferecendo o sacrifício no altar, a nossa participação no sacrifício, dispensando todas as graças, todos os sacramentos. O padre é aquele que vai perdoar, é aquele que vai abençoar, aquele que vai dar unção, sacramento da cura, que vai celebrar a Eucaristia, que vai dar a Eucaristia para nós. Portanto, o padre tem essa missão de santificar as almas como sacerdote, principalmente oferecendo o sacrifício. E todos nós, unidos ao Padre, nós podemos assim oferecer o sacrifício a Deus, oferecendo a Deus Pai. Então Jesus está vivo através dos sacerdotes, que tem essa grande missão de governar, de ensinar e de santificar as almas. É evidente que nem sempre isso acontece, nem todos os padres são fiéis à sua vocação, mas esta é a dura realidade. Às vezes por falta de formação, e aí são muitas circunstâncias o que acontece, mas por isso que nós devemos rezar pelos sacerdotes,
pela sua missão, por aqueles que estão passando agora maiores provações, dificuldades em suas vocações, vivendo em lugares difíceis, que têm uma formação complexa também teológica, e que isso vai afetar diretamente as almas. Rezemos por esses sacerdotes, por esses formadores, os nossos seminários. Nossa oração por eles é de suma importância, porque o demônio, ele é esperto, ele sabe, né? Ele vai atrás do padre. Por quê? Porque ele sabe que o padre pode salvar muitas almas, então ele vai, é a sedução do demônio. Então nós devemos rezar. Nossa igreja está de pé, a administração apostólica, os nossos padres, graças às orações de todos. O nosso primeiro compromisso para com os padres, pelas vocações, justamente a oração. É evidente que nós temos na nossa paróquia colaboração financeira para com os nosso seminário. Todo ano a gente faz aquela campanha também de alimentos. Tudo isso é muito importante, mas a nossa oração, principalmente a nossa oração diante do sacrário, a oração diante da adoração, toda quinta-feira, que é dia da instituição do sacerdócio, quem faz a sua adoração aqui na igreja, pensar nisso, tira um tempinho ali para rezar para os sacerdotes, para rezar pelas vocações, isso é muito importante. Me lembro aqui daquela história de Lu, né? Lu é uma aldeiazinha do norte da Itália, uma aldeia de 3.000 habitantes, apenas 3.000 habitantes, pequena. Imagina um pedacinho aqui de Pádua, né? Um pedacinho de Pádua. E lá, no século passado, algumas mães resolveram rezar pelas vocações. As mães foram se unindo, depois da missa elas ficavam no cantinho do banco da igreja, rezando pelos filhos, fizeram uma oração para rezar pelas vocações, pelos filhos. E aí foram juntando mais mães, mais mulheres, rezando pelas vocações, oferecendo a Eucaristia, a comunhão. Eu gostava de oferecer no primeiro domingo, primeiro sábado do mês também, a comunhão pelas vocações sacerdotais. E essa oração foi crescendo na aldeia, rezando pelos filhos. Resultado dessa oração, claro, a oração principalmente na adoração ao Santíssimo, resultado, 323 vocações naquele lugar, com apenas 3.000 habitantes. Interessante, quando a gente pega na internet, tem uma foto quando eles se uniram lá para celebrar essas vocações na aldeia, tem uma foto antiga que mostra lá. 323, não são todos sacerdotes, mas 152 sacerdotes e religiosos, e também as freiras, né, muitas freiras. Então, mais de 300 vocações. Por que isso aconteceu? Pela oração daquelas mães que foram se unindo e rezando pelas vocações. Transformou toda aquela aldeia, espalhou vocação para todo lado, graças à oração daquelas mães. Vamos rezar pelas vocações, porque nós sabemos a vocação não cai do céu, um anjo traz um padre do céu prontinho, não. O rapaz sai das nossas famílias, a gente precisa rezar, talvez um parente, talvez um amigo, talvez da nossa casa, talvez nem daqui, mas se a gente rezar, a gente sabe que a gente está colaborando pela salvação das almas, porque um padre é aquele que dispensa as graças de Deus para nós, e ele vai fazer um grande bem às almas se ele for fiel. Então, rezar pelas vocações sacerdotais. Quantas vocações? Aliás, a minha também é fruto da oração da minha avó, oração do terço, que sempre rezou para que o neto fosse padre. Eu tenho outro também primo no seminário, alguns parentes que passaram por lá, tem outros primos que passaram também no seminário, mas graças à oração dela, o terço dela, a oração para que os netos saíssem dali alguns sacerdotes. Então a oração faz muito sentido nesse campo vocacional, é de suma importância para nós rezarmos pelas vocações. Como Nosso Senhor explica no Evangelho, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Talvez por falta de oração, porque não tem mistério. O padre não é um ser diferente, é um de nós, é um rapaz da nossa família. Se o rapaz tem doença, tem saúde física, tem saúde mental, e é homem de verdade, hoje tem que ter isso também, tem que falar disso, ele pode ser padre. Ele pode ser padre, não tem nada que impeça de um rapaz ser padre, mas aí precisa de uma formação adequada na sua casa, precisa principalmente
cultivar esse espírito de piedade e de oração. Portanto, rezemos, amados irmãos, pelos sacerdotes, e o nosso coração se alegra, graças a Deus, na administração apostólica. Nós temos os nossos padres, as nossas vocações. Ano passado nós tivemos 3 novos sacerdotes, esse ano mais 2, tem um diácono que está nos ajudando também na nossa paróquia. Então nós temos, as vocações estão chegando, talvez graças às nossas orações, vamos continuar rezando, nos alegrando, agradecendo a Deus por termos os sacerdotes, aquele que dá a primeira bênção desde o batismo e até na hora da nossa morte. A gente precisa do padre, a gente precisa do sacerdote. Que Nossa Senhora, nesse mês do maio, a rainha dos apóstolos, dos sacerdotes, possa enviar muitas vocações para os seminários todos, para que as almas possam continuar sendo cuidadas por Jesus, o bom pastor, mais ovelhas possam abraçar também a fé. Que Nossa Senhora proteja todos os nossos sacerdotes, para que eles possam sempre estarem dispensando as graças para nós, para a nossa vida, para a nossa salvação, nos apontando a direção do céu. É isso que nós queremos, que Nossa Senhora nos abençoe neste momento. Amém.